Olá, hoje é terça-feira, 20 de julho, estamos ao vivo com um Conecta aqui do plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Comigo aqui a jornalista Suelen Costa. Tudo bem, Suelen? Tudo bem, Rony. Boa tarde para quem está nos acompanhando aqui com informações do Legislativo Estadual desta manhã e da tarde de ontem. Então, a gente começa abordando aí novas leis sancionadas aqui em Santa Catarina pelo governador do estado, de autoria do deputado Jair Mioto, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, deputado. Prazer estar com vocês aqui, Rony, Suelen, estamos à disposição. Certo. Uma das novas legislações trata de empréstimo consignado aí para pensionistas do INSS, proibindo qualquer crédito em conta sem que haja o consentimento, dessas pessoas. Deputado, essa lei aí vem para resolver um problema que já vinha se arrastando no estado. Quais são os detalhes? Então, Rony, na verdade, era uma solicitação frequente da comunidade, muitas reclamações, muitos processos no PROCON, no próprio Ministério Público, porque as pessoas, geralmente, algumas pessoas só vão ao banco uma ou duas vezes por mês, e quando lá chegavam, percebiam que havia um desconto na sua conta de um suposto empréstimo que a pessoa nem sabia, não havia contraído. Então, muitas reclamações, não só aqui no estado, mas Brasil afora. Então, fruto desse anseio da comunidade, nós fizemos esse projeto de lei, foi aprovado por unanimidade em todas as comissões, no plenário, e sancionado dia 12 agora de julho, está no Diário Oficial, publicado pelo governador do estado. Deputado Jair Mioto, a gente fez matéria aí na tramitação desse projeto aqui e também havia um anseio no seguinte sentido, de que muitos aposentados e pensionistas às vezes eram surpreendidos porque um filho ou um cuidador adquiriu um empréstimo no nome dele. Então, além do risco dele ser, digamos assim, fraudado pelo banco ou por uma agência mercantil que agia de má fé, tem também um entorno que às vezes acaba se aproveitando de uma situação de pouco conhecimento daquele idoso, né? Exatamente. E no projeto a gente prevê isso, que somente fica autorizado desde que haja contrato ou consentimento expresso do titular da conta. Eu vejo que caracteriza-se também uma espécie de violação da privacidade financeira da pessoa, pois como que alguém disponibiliza o seu CPF, a sua conta bancária, para que efetue crédito sem seu consentimento? Então eu creio que nem precisaria lei para isso, mas a lei vem para tipificar isso como crime e para dar a base jurídica para que o PROCON, o Ministério Público, qualquer pessoa que se sentir lesada, possa então buscar os seus direitos, o ressarcimento e a compensação devida. Certo. E uma outra lei também, deputado, trata de questão de saúde, voltada a pessoas com obesidade grave, para que elas tenham um tratamento mais adequado aí nos hospitais e clínicas do estado, É uma proposta aí que vem também dar mais conforto para esses pacientes, deputado? Exatamente, nós recebemos várias reclamações também da sociedade, de pessoas que, inclusive pessoas que vieram a óbito. Claro que não foi o fator determinante do óbito, mas a dificuldade que havia com relação a aventais, com relação à balança, laringoscópio, material de acesso venoso profundo, cadeira de rodas, maca, esses equipamentos todos essenciais que não estavam adaptados. Então, acabou prejudicando um pouquinho mais o tratamento da pessoa, situações assim bem graves. Então, instituímos esse projeto que nos hospitais, clínicas da rede pública estadual, seja obrigatório, então, constar esse equipamento para atendimento dessas pessoas com obesidade grave, que, diga-se de passagem, é um grande problema do Brasil e do mundo hoje. Deputado, inclusive no seu projeto de lei está previsto multa no caso de não atender essa necessidade desse obeso grave que está lá necessitando de uma maca ou de uma balança adequada. Exatamente. Então, o projeto está para ser regulamentado, bem como o projeto também da proibição do depósito consignado, estipula já multa de 50 salários mínimos e, se a agência a financeira for reincidente, dobra a multa para 100 salários mínimos. Tá certo, então. Obrigada, deputado, pela sua presença aqui Obrigado, no Conecta. Suelen, Nós Rony. estamos ao vivo pelo YouTube e pela TVAL. Volte sempre que desejar. Que bom. Obrigado. Deus Obrigado, abençoe. deputado. E um outro assunto aí que foi de bastante destaque ontem na Assembleia Legislativa foi a audiência pública que tratou da reforma da Previdência que tramita aqui na Assembleia Legislativa. Muitas entidades participando, tanto de servidores, Suelen, como também da sociedade
se viu organizada num amplo debate aí que envolveu as comissões da CCJ, Finanças de Tributação e também a de Trabalho e Serviço Público. Como é que aí foram os desdobramentos desse debate, Suelen? Bom, Rony, como você mesmo falou, foram mais de 5 horas de reunião, uma reunião conjunta, uma audiência pública com as 3 principais comissões da Casa envolvidas diretamente com a questão da previdência dos servidores públicos do Estado. É bom salientar que esse projeto, na verdade, são 2, uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei, trata somente da aposentadoria dos servidores do Estado, relacionados aí ao Instituto de Previdência de Santa Catarina, que é o IPREV, que ontem também teve seu presidente aqui representado, falando sobre essa questão da falta de equilíbrio financeira que existe, né? Alguns cálculos apontam cerca de 6 bilhões de reais de rombo, digamos assim, no saldo financeiro, na saúde financeira do IPREV. Obviamente que entidades relacionadas às mais diferentes categorias dos servidores públicos de Santa Catarina, como educação, saúde, segurança pública, estiveram aqui presentes, respeitando todo o regramento estabelecido pelo Legislativo Estadual por conta da pandemia da Covid-19. Todos tiveram direito a falar, a se pronunciar. Você pode acompanhar as falas e as informações no site da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, assim como os parlamentares que participaram, além dos presidentes Marcos Vieira, da Finanças e Tributação, deputado Milton Obos, da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Volney Weber, que é o presidente da Comissão de Trabalho e Serviço Público da Casa. Tivemos outras manifestações, deputada Luciane Carminati, do PT, deputado Ivan Nats, do Partido Liberal, do PL. Então, eles estiveram aqui e falaram juntamente com as outras entidades, como o Rony explicou. Procuradoria-Geral do Estado, FACISC, FIESC, FCDL. Então, muitas entidades, tanto civis quanto diretamente ligadas ao Serviço Público Estadual, estiveram aqui e durante mais de 5 horas discutiram os projetos que foram encaminhados pelo Executivo e que ainda podem ser alterados, né, Rony? Isso. Uma das principais palavras aí foi a palavra equilíbrio, né, nas falas, onde também as manifestações dos servidores, né, que foram até um pouco fortes também, houve a ponderação dos deputados, e uma das principais presenças foi do secretário da Casa Civil, o Heron Giordani, que ao final da audiência pública também já fez um encaminhamento, né, de análise de alguns pontos, só que o governo falou que não tenha desequilíbrio nas contas da Previdência, né, Suelen? Exatamente, Rony. Como já aconteceu a nível federal, procura-se, né, busca-se com esse projeto de lei complementar e com esse projeto de lei. Lembrando que para aprovar um projeto de emenda à Constituição aqui no plenário da Assembleia, são necessários 24 votos, ou seja, a maioria absoluta do parlamento, né, que hoje conta com 40 deputados. Então tem que ter essa aprovação. E para ter essa aprovação, busca-se aí, como o Rony falou, que o secretário de Estado da Casa Civil vem defendendo um equilíbrio, atender o Executivo, atender o governo do Estado, que precisa bancar, que precisa pagar em dia as contas dos servidores do Estado, mas conta com um rombo financeiro de 6 bilhões de reais, mas atender também a classe que recebe, que se programou. Muitos servidores públicos estão há muitos anos na carreira, tem medo de perder aquele chamado direito adquirido, aquelas questões que ele já programou, e também os novos, os recentes, que têm toda uma carreira pela frente e não querem perder, né? Querem acumular, enfim, se programar e fazer de forma equilibrada. Ontem, a audiência pública era justamente para isso, para ouvir os servidores, ouvir as entidades e ouvir também o governo do Estado, que é quem cuida dessa balança, digamos assim, entre o que se paga, entre o que vai se guardar e o que vai ser pago depois lá na aposentadoria. Então, eles ouviram, os deputados ouviram, as entidades se manifestaram, né, Rony? A gente acompanhou aqui. E existe agora tem mais passos, né, Sueli? A gente sabe que teve aí um cronograma aprovado em plenário, a audiência pública faz parte desse cronograma. E agora a Suelen também ela vai falar um pouco dos próximos passos e desse cronograma, né, Suelen? Exatamente. O pessoal preparou ali uma telinha, o pessoal da produção, para deixar claro para vocês os passos, né? 19 de julho foi ontem, essa audiência, deixa eu me posicionar melhor aqui, essa audiência pública, 19 de julho, 22 de julho, aquilo que a gente estava explicando, eu e o Rony, é o prazo máximo para as bancadas e para os deputados apresentarem as emendas e as suas manifestações. Emendas, né, gente, seria um ajuste no texto. Por exemplo,
a parte que trata do valor arrecadado para os aposentados antes de 2003. Eu quero alterar essa parte do texto. Então, eu faço uma emenda a esse parágrafo, eu, deputado, eu, minha equipe jurídica, eu, a bancada do partido, e isso vem ser analisado por todos os outros membros do Legislativo Estadual. Dia 28 de julho, relatório preliminar sobre a reforma, ou seja, recebemos as emendas, ouvimos as categorias e vamos agora fazer um relatório preliminar. Dia 28 de julho, ele deve ser lido. Depois tem uma outra fase que é o relatório conclusivo, dia 3 de agosto. Seria o relatório, não, fechou o relatório, é isso aqui, vamos agora votá-lo no plenário da Assembleia Legislativa, dia 4 de agosto. E como eu falei para vocês, terá que ter 21 votos para o projeto de lei e 24 votos, que é a maioria absoluta, para o projeto de emenda à Constituição, né, Rony? E a gente vai estar acompanhando aí bem de perto e repercutindo também nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Aliás, você já pode conferir uma cobertura completa lá através do feed, né, tanto no Facebook, nos stories do Instagram e também pelo nosso Twitter. E falando em redes sociais, a gente vai dar uma passadinha pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, falando agora com o Tiago da Luz, que é lá da equipe. Tiago, quais são os destaques de hoje? O que tu destaca para a gente? Certo. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Suelen. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que nos assiste. Então, hoje o deputado na rede é com o deputado Alba, do PSL. O deputado Alba, ele reivindica rodovias mais seguras para os ciclistas. Eu sei que o Rony é um adepto do pedal, né? Então, há uma discussão sobre esse assunto. Inclusive, o deputado Alba, ele repercute uma reportagem, né, que fala sobre a concessionária ali da BR-101, que cuida da BR-101, que ela diz que rodovia não é para ciclista. O deputado Alba, ele não concorda com essa colocação, inclusive ele acha que essa colocação segue na contramão da realidade. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, você pode entrar no Instagram do deputado Alba, que é o @albaestadual. Ok, Tiago, obrigado. E lembrando aí, todos os ciclistas sempre o máximo de segurança, afinal, né? As nossas BRs aqui no Brasil, elas não são pensadas para o ciclismo. Ainda não. E o deputado Alba vem com esse debate aí nas redes dele. A gente muda agora um pouquinho de assunto e vai para a CCJ. A gente teve audiência pública não, reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que ocorre todas as terças no período da manhã, e várias propostas, aí vários projetos de lei e medidas provisórias também avançaram. Suelen, quais são os detalhes aí? Então, foi uma pauta extensa que os membros da Comissão de Constituição e Justiça analisaram na manhã de hoje, lembrando que o presidente da CCJ é o deputado Milton Obos, do PSD. E entre as propostas, eu vou destacar algo aqui que saiu na imprensa e que dá uma mexida aí no serviço público estadual, que é o aumento, o reajuste do salário dos servidores do magistério e da segurança pública. Em relação ao magistério, foi aprovado na CCJ a admissibilidade, ou seja, ela foi admitida pelo parlamento e, portanto, agora ela começa a tramitar na casa. Esse projeto que teve essa admissibilidade aprovada na manhã de hoje, prevê um aumento salarial de R$ 3,5 mil para professores com nível médio, R$ 4 mil para quem tiver a graduação em licenciatura, e R$ 5 mil para professores com a licenciatura plena ou graduação em pedagogia. Como eu falei para vocês, ele foi aprovado com a sua admissibilidade admitida, ou seja, ele vai tramitar na casa, então agora ele volta, vai ter essa admissibilidade aprovada no plenário e depois volta para as comissões de mérito, neste caso aqui a Comissão de Educação. Mas outros projetos aprovados, né, Rony? Sim, também outra categoria aí que espera benefícios em relação a salário é a categoria da segurança pública, que também teve um avanço na CCJ. Teve um avanço. Eles têm um projeto de lei complementar que prevê aí um reajuste, né, para o IGP, Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, Bombeiros Militares, Polícia Militar. Inclusive, nesse projeto de lei também está atendido os aposentados da reserva da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Com essa aprovação que aconteceu agora pela manhã ali na CCJ, o projeto segue para a Comissão de Finanças. E nós tivemos outros projetos aprovados e 3 medidas provisórias que o Rony vinha explicando para vocês também foram aprovadas na CCJ. Medida provisória que veio do Executivo, ou seja, encaminhado do Governo do Estado, relacionada à questão da pandemia da Covid-19. Pelo que a gente pode perceber, são alterações que já foram feitas lá em março,
A gente vem falando nisso aqui no Conecta, mas que elas precisam ser mantidas, uma vez que o estado de calamidade pública, né, Sim. Rony, ficou até 31 de outubro. Prorrogado. Então, se ela está prorrogada, é natural que junto com essa prorrogação venham as prorrogações de situações como, por exemplo, aquele pagamento dos servidores de saúde, aquela bonificação para quem está na linha de frente da pandemia. Estímulo, né? Já que o pessoal da saúde aí tem vestido bastante a camisa, como fala na gíria popular. E outro ponto também é a questão dos hospitais que estão recebendo os pacientes da Covid-19 que acabam não tendo aí uma contrapartida direta do Ministério da Saúde. Que a gente teve altos e baixos na pandemia e alguns casos dos hospitais pararam de receber alguns recursos para esses pacientes. O governo do estado precisa, né, da contrapartida, mas, né, Suelen, o que a gente acontece? O que acontece? Tem algumas questões técnicas para que o governo do estado possa aplicar os recursos para o tratamento desses pacientes. Né? De forma simples, assim, o Hospital Filantrópico tem um leito de UTI, mas aquele leito de UTI ainda não está cadastrado no Ministério da Saúde, mas ele precisa usar esse leito da UTI para atender uma emergência da Covid-19. Só que daí ele não tem esse dinheiro, ele não tem esse ressarcimento. O que o Estado de Santa Catarina fez com uma aprovação que passou aqui pelo plenário da Assembleia? Ele garantiu esses R$ 1.500 por diária desse leito de UTI não cadastrado para atendimento exclusivo da Covid-19. E agora, com essa aprovação da admissibilidade dessa medida provisória, isso continua valendo para os hospitais filantrópicos, pelo menos até o dia 31 de outubro. Rony, parece que o Thiago está voltando aqui para falar com a gente rapidinho, é isso, né, Rony? E agora são os destaques das redes sociais da Assembleia Legislativa. E a gente ainda continua no assunto da pandemia, né, Thiago? É verdade. Tem uma reportagem, né, que os veículos de comunicação aqui da LESC produziram sobre a Covid-19, né, que fala sobre os impactos da pandemia, também os desafios na retomada da economia de Santa Catarina e também a atuação do Poder Legislativo para atender às demandas da sociedade nesse tempo. Então, você pode conferir um vídeo que nós temos lá no nosso Instagram, @AssembleiaSC, e também nos demais veículos aqui da casa. Tá certo, Thiago? Muito obrigado. E lembrando que você pode participar, comentar, a gente tem as enquetes lá nos perfis da Assembleia Legislativa, @AssembleiaSC. Pelo segundo ano consecutivo, a gente não vai ter recesso de julho aqui na casa. Os trabalhos continuam das comissões, a gente já falou da CCJ, falou da tramitação da reforma da Previdência. Hoje é terça-feira e a gente tem sessão plenária daqui a alguns instantes. E hoje temos uma ordem do dia com bastante matéria, né, Suelen? Conta um pouquinho para a gente do que os deputados logo em seguida devem tratar aqui no plenário. Como a gente pode verificar, o deputado estadual Nilson Berlanda já está aqui no plenário, já está na mesa do plenário da Assembleia Legislativa, e entre os projetos que devem ser analisados hoje é uma pauta extensa, mas eu vou destacar aqui um projeto do deputado Márcio Machado, que a gente já vem discutindo no Conecta, inclusive nas redes sociais da Assembleia Legislativa, que trata daquela questão de alterar o Código Estadual de Proteção de Animais, proibindo a realização de competição de corrida de cães. E também nessa linha tem um projeto do deputado estadual Fernando Kreling, que prevê a política estadual de controle populacional de animais domésticos e da outras providências. Ou seja, na verdade, a questão de saúde pública, né? Controle de zoonoses, castrações solidárias, enfim, um controle, né, dessa natalidade de animais domésticos que ficam aí pelas ruas, enfim, transitando. Tem toda a questão de zoonoses, né, leishmaniose, questão da raiva, enfim, a gente vive uma pandemia mundial que foi um descontrole nesse sentido. Então, aqui uma proposta que deve ser apreciada ainda hoje aqui no plenário. E além dessa questão dos animais, a gente também tem um tema voltado à educação e também uma educação digital, né, Sueli? Exatamente, é um projeto do deputado Kennedy Nunes, e ele prevê a política estadual digital nas escolas. A gente já tinha falado sobre isso, esse projeto foi analisado e até elogiado na tramitação aqui nas comissões da Assembleia Legislativa, e hoje ele vem a plenário para receber aí a aprovação ou não dos parlamentares que estiverem presentes. E a gente lembra que quando um projeto de lei é aprovado no plenário da Assembleia Legislativa, ele passa aí por uns trâmites de primeira aprovação, depois redação final e segue para a sanção do governador do estado. E a gente, depois que o projeto sai da LESC, a gente continua acompanhando nos veículos
de imprensa da Assembleia Legislativa, tanto no site da Agência de Notícias, pela Rádio AL e também na TV AL, além das redes sociais. E agora a gente traz mais detalhes da agenda da semana, né, Suelen, que continua a partir de amanhã com a Comissão de Finanças. Exatamente, certo, né? A gente tem a Comissão de Finanças e Tributação amanhã pela manhã, né? E é uma análise de projetos importantes, porque todos os projetos passam pela CCJ para ver a questão da constitucionalidade, por isso que é Comissão de Constituição e Justiça. E depois, se esse projeto tem algum tipo de impacto financeiro, recursos estaduais, ele passa pela Comissão de Finanças e Tributação. A partir daí, o projeto foi aprovado nas duas ou em uma delas, ele segue para as comissões de mérito, Comissão de Educação, quando se trata de impacto educacional para o Estado de Santa Catarina, Segurança Pública, né? Comissão de Cultura, Turismo, Meio Ambiente, e depois, claro, vem para o plenário da Assembleia Legislativa e daí começam as discussões. Alguns projetos sofrem emendas, alguns projetos sofrem diligências. O deputado quer entender melhor, por exemplo, o projeto do deputado Y, ele pede uma diligência, seja num colégio, seja numa questão de pescadores, enfim. Então, tudo isso é analisado para só então esse projeto ser aprovado. Importante o que o Rony falou sobre o acompanhamento do projeto de lei, né? Porque ele é aprovado aqui e depois ele pode ou não receber a sanção do governador do estado. E, além disso, tem a questão da regulamentação. Às vezes um projeto é aprovado, ele é sancionado, mas ele precisa de um prazo para ser colocado em prática no dia a dia do catarinense, né? Digamos, por exemplo, o projeto do deputado Jair Mioto, que ele falou há pouco, dos equipamentos para os obesos graves. Não é do dia para a noite que aparecem macas, né, com aquele tamanho, equipamentos para aquele tamanho, para aquela pessoa. Então, eles têm um prazo para essa regulamentação de 60, 90, 120 dias, às vezes um pouco mais, um ano, dependendo do nível do projeto. E daí, depois de regulamentado, aí sim ele vai sendo colocado na prática no dia a dia de todos nós catarinenses. Certo. E lembrando que você pode acompanhar toda a agenda de atividades pelo canal do YouTube na Assembleia Legislativa, que tem uma programação 24 horas, além das atividades aqui dentro do plenário e nas comissões. A gente tem uma série de reportagens especiais, programas aí de cidadania, saúde, que você pode acompanhar. Na quarta-feira à tarde a gente tem a sessão, voltando a falar um pouco de agenda, e também nas quintas-feiras de manhã segue aí os trabalhos no Parlamento com a sessão ordinária de quinta, que é na parte da manhã, a partir das 9 horas da manhã. Lembrando para vocês, Rony, bem rapidinho, que nós não temos o recesso este ano, como o Rony anunciou. O processo da reforma da Previdência, a entrega das emendas, as análises, está continuando, ou seja, tem reuniões acontecendo o tempo todo aqui no Parlamento Catarinense, não só pela reforma, mas também pelos projetos, enfim, que estão sendo debatidos. A gente não pode esquecer que tem a pandemia da Covid-19, então essas medidas provisórias, elas precisam ser aprovadas para que nós, né, catarinenses, tenhamos essa margem de segurança dos hospitais, enfim, de todas as regras que são necessárias para a nossa segurança, para a segurança da saúde pública de Santa Catarina. Então, as reuniões estão acontecendo, seja das comissões, mesmo nos períodos que eram considerados de recesso, e como você disse, já faz 2 anos não tem recesso, né? Não temos. E continue acompanhando aí toda a movimentação nas redes sociais da Assembleia Legislativa, no nosso canal do YouTube, pela Rádio AL e também no site da agência. A gente agradece a sua companhia até aqui e, na sequência, fique com a sessão ordinária desta terça-feira. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, senhora. Boa tarde, até mais.